Ok, pessoal. Então, olhem só. A gente vai começar a nossa aula, nosso encontro de hoje, do dia 17 de agosto, tá bem? A gente parou na última aula falando do 494, tá bom? E o 494, eu vou só retomar já daí. E na apostila de vocês tem esse material. E esse material fala aqui, no item 2.6, que esse princípio, o 494, ele fala de um princípio, que é o princípio da invariabilidade da sentença. Que vem a ser o que isso aí? Sinaliza, pessoal, que depois de publicada a sentença, via de regra, está encerrada a atividade do juiz e ele não pode, portanto, daí para frente, modificar a sentença, salvo exceções, sendo até redundante, exceções excepcionalíssimas, tá certo? A primeira, como a gente pode ver aí, que é a questão de corrigir de ofício ou a requerimento da parte, então o juiz já pode atuar de ofício nesse aspecto, inexatidões materiais ou erro de cálculo, tá bom? Verificando que isso aconteceu, ou ele ou a parte vai poder fazer, e com isso ele vai alterar a sentença apenas nesse aspecto, entendeu? Um segundo fundamento, que é o inciso segundo, é a questão dos embargos de declaração, tá bem? Quais são os fundamentos do embargo de declaração? A gente vai estudar isso mais à frente, que na teoria dos recursos, quando a gente abordar os recursos do artigo 1022 em diante. É o tal do, o que era antes era o OCOON, que é a obscuridade, contradição, omissão, e que foi incluído agora foi o erro, tá bem? Mas só que é o erro material. E na estrutura dos juizados especiais existe também outro requisito, que é a questão da dúvida, tá bom? Então vale a pena mencionar aqui, porque faz parte também, muito embora seja um microsistema, é também um microsistema que engloba o direito processual civil, tá bem? Então veja só, pessoal. O 495, ele traz um instituto novo, tá bom? E esse instituto novo é o que a gente chama de hipoteca judiciária, tá bom? Vamos ler aqui o artigo, aí eu vou explicar para vocês o que é essa novidade aí do CPC. Então vejam só, a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro, então vejam, é uma obrigação líquida, que a gente sabe o valor, que é um termo em latim, a gente chama de quantum debeatur. E com esse quantum, sabendo o valor, e outra hipótese também, que é a seguinte, quando determina a conversão de prestação, de fazer, de não fazer, de dar, quando tem essa conversão do que seria uma obrigação de dar, de fazer, não fazer, e não pode ser efetivada essa prestação, e a conversão dela, que normalmente isso vai acontecer em perdas e danos, então o juiz vai transformar isso em prestação pecuniária. Então, que era uma obrigação de prestar, de entregar, a gente vai ter então uma obrigação de pagar, tá certo? E diante dessa conversão, então inicialmente a gente tem originariamente a obrigação de pagar, tá? Que é uma condenação em dinheiro, prestação pecuniária efetiva, ou uma conversão, que trocado em miúdos, ambos a gente vai ter essa situação de ter que pagar um valor. Então, tendo isso daí, diante dessas situações, essa decisão, tá certo? Pode ser uma decisão de natureza interlocutória ou sentença, tá bom? E vai valer, portanto, como título de hipoteca judiciária, tá bem? O que vem a ser a hipoteca propriamente dita? A hipoteca, os senhores vão estudar isso aí
quando chegarem em direitos reais, no direito civil, tá bem? A hipoteca nada mais é do que uma garantia de pagamento. Então, com isso, imaginem só, tão logo haja essa determinação judicial da decisão de pagar um valor, conversão em perdas e danos para pagar um valor, a gente vai ter esse título que vai servir ao credor dessa decisão, em sentido amplo, para que ele possa, por exemplo, protocolar junto ao cartório de registro de imóveis, protocolar junto ao Detran, protocolar mesmo junto a um outro processo do devedor, em que nesse processo que eu estou me referindo, ele venha a ser credor. Tudo isso para que seja uma garantia de pagamento dessa dívida inserida na condenação, tá bem? Isso é uma criação é um instituto criado pelo Código de Processo Civil de 2015, tá bem? Então vejam só. O parágrafo 1º fala o seguinte: a decisão produz a hipoteca judiciária. Então, assim, são as hipóteses que ela existe, que ela passa a existir. Deixa eu ajeitar aqui meu ring light. Fica um pouco mais claro. Tô com uma tosse chatinha. Professor? Professor? Só um instante. Foi até o que motivou eu não ir para aula hoje, essa minha tosse, tá? Ia ficar complicado na aula. Fale, seu Miguel. Professor, é só uma dúvida aqui que eu tinha. Toda vez que se substitui uma pena de restritiva de direito ou restritiva de liberdade por uma outra pena, essa pena será uma pena pecuniária? Essa é a nomenclatura? O instituto correto só tem esse tipo de pena substitutiva? Veja só. A gente está aqui tratando do direito processual civil, entendeu? Não é o processo penal, nem direito penal. Então, restritiva de liberdade vai ser uma pena, uma condenação imposta em sede de uma ação penal, tá bem? Então, não há que se falar nisso aí, não. Tá me compreendendo? Entendi. Perdão, professor. Pois entendi. Bem. Então, assim, essa prestação pecuniária, que é assim, pagar valor em dinheiro, é algo que vai existir lá no processo penal, sob uma roupagem completamente diferente do que a gente está tratando aqui. Imagine uma obrigação de dar a coisa certa. Por exemplo, 2.000 sacas de feijão, tipo A, feijão carioquinha. Aí essa obrigação não pode ser efetivada, daí o juiz cumpre ao juiz, a pedido da parte, assegurar um resultado prático equivalente. Por exemplo, se interessar 2.000 sacas de arroz, tipo 1, no lugar, por aí vai. Só que, por exemplo, se não conseguir obter nem o que se deseja, nem um resultado prático equivalente, no fim das contas vai converter em perdas e danos. E as perdas e danos, portanto, normalmente vai ser indenizável, você pagar uma prestação pecuniária equivalente à perda que foi a vida, tá bem? É mais ou menos isso. Então, seja numa condenação própria, direta, em valores, ou numa substituição, que é o que fala o 494, 495, vai existir essa hipoteca, que é a decisão propriamente vai servir para o credor se valer da decisão enquanto uma garantia de pagamento, que é o que a gente denomina hipoteca judiciária, tá certo? Então o parágrafo 1º ele fala que produz hipoteca, embora seja uma condenação genérica, está condenado a pagar R$2.000, digamos assim, está servindo. Então, ainda que também já esteja havendo o cumprimento da sentença, ou que esteja pendente recurso, qualquer coisa assim, ela serve de garantia. Vejam, a hipoteca
ela não é como sendo uma penhora, entendeu? Apenas estabelece ali uma garantia, um benefício de ordem para eventual pagamento de dívidas e por aí vai, tá bem? Então, vai surgir em caso de condenação genérica, em caso de cumprimento provisório de sentença, muito embora esteja pendente arresto sobre bem. Arresto também é um meio coercitivo de assegurar o cumprimento de obrigação, entendeu? Que é como sendo uma penhora, só que o arresto recai sobre um bem específico, tá bem? Pois tá. E mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Então, houve uma sentença, houve uma decisão e sobre ela houve recurso, em face dessa decisão houve recurso e esse recurso teve efeito suspensivo, ainda assim o credor ele vai poder pegar essa decisão e registrar a decisão no cartório de registro de imóveis. Porque, por exemplo, a pessoa tem um bem lá, aí registra essa sentença, estando registrada no registro de imóveis, na matrícula do bem, então vai acabar servindo como uma garantia e vai ter benefício de ordem para eventuais pagamentos de dívidas com aquele bem, tá bem? Então vamos ver aí o parágrafo 2º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro, foi o que eu acabei de falar, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Então, olha só, a parte com uma cópia da sentença, mas tem que ser uma cópia reconhecida, né? Ali com aquele confere com o original, ou se for de um processo digital, que é muito comum hoje em dia, com a comprovação da autenticação, que existem os meios, né? A pessoa pode levar ao cartório e lá no cartório fazer esse registro. Não precisa ter urgência, como sendo uma liminar, não precisa uma determinação judicial extra do juiz, tá? E nem de declaração expressa, que na decisão que sirva como mandado para averbar no cartório de registro, tá bem? No entanto, feita essa hipoteca judiciária, a pessoa vai ter 15 dias para informar o juiz que ele fez isso, tá? E vai intimar a parte, no caso a devedora, nesse caso, para tomar ciência de que isso aconteceu, ok? E para que serve isso também, meus caros? É importante esse registro até para eventual comprovação de fraude à execução, tá? Que é um dos defeitos do negócio jurídico, né? Que é fraude contra credores. Na verdade, nem é defeito do negócio jurídico, mas é um defeito. E tem a fraude contra credores, existe a fraude à execução, que seria esse caso aqui. Que, por exemplo, a pessoa sabe que já recai uma condenação contra ela e ela começar a se desfazer dos seus bens, entendeu? Então, quanto antes houver esse registro, mais fácil vai ser para o credor conseguir receber e também brecar eventual fraude, tá bem? Então, olha aí. A hipoteca judiciária, só um instantinho. Estou voltando aqui. Ó, uma vez constituída, que nem eu estou falando, para o credor hipotecário, que é a pessoa em favor de quem está a sentença. O direito, então implica o direito de preferência quanto a pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. O que vem a ser essa prioridade no registro? Imagine então que já existe uma hipoteca legal, que é aquela feita no banco, que exista um penhor hipotecário, ou um crédito rural, se for uma propriedade rural, coisa assim, que são garantias também feitas com imóvel. Então, se existir outros na frente, eles vão
vão ter a preferência. Todavia, se houver uma venda, houver um leilão lá na frente, se sobrar dinheiro, aí vai entrar na ordem, tá certo? É isso que serve a hipoteca judiciária. Daí tá. Só que a pessoa fazendo esse registro, ela fica sujeito também a ganhar como a perder, vamos dizer assim. E é o que a gente depreende aqui do parágrafo 5º. E é o seguinte: sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento, a parte responderá independentemente de culpa pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. O que vem a ser isso aí? Se, com esse registro, seguido do registro, houver o cancelamento da decisão, e decorrente dessa sucessão de atos, registro e cancelamento, causar prejuízos a alguém, vai surgir, portanto, o dever de indenizar o prejuízo causado, tá bem? E é um prejuízo que a gente afere independentemente de culpa, que a gente vai chamar no direito civil, isso vocês não vão estudar ainda, vai ser... Eu não sei se já estudaram em responsabilidade civil em direito contratual, mas quando os senhores forem estudar o direito à responsabilidade civil, tá bom? Vai surgir o que a gente denomina de responsabilidade objetiva, tá bom? Por quê? Porque aqui fala de responder independentemente de culpa. Ou seja, se houver, vejam só, se houver o registro, seguido do registro houver o cancelamento da decisão, a pessoa que registrou, que a culpa implica dizer que assim, ela foi a responsável, ela deu causa ao cancelamento da decisão. Se houvesse, mediante aferição de culpa, então tinha que descobrir se a pessoa que registrou deu culpa a esse cancelamento. Todavia, é independentemente de culpa. Tanto faz ter dado causa ou não, a gente vai ficar diante de responsabilidade objetiva. Isto é, houve prejuízo, a pessoa fica sujeita a compensar a parte pelos prejuízos causados, tá bem? Como é que a gente vai aferir isso? Mediante liquidação. A gente vai aferir, dependendo, vai ouvir as partes, vai fazer perícia, tá? Isso tudo no próprio processo em que se originou a decisão que impôs o valor, ok? Então, aqui por hora, a gente encerra, pelo menos por hora, os primeiros contornos da sentença, tá bom? De saber como ela se compõe, o que ela faz, qual o objetivo dela, tá bem? Só que existe uma complementação, que a gente vai falar agora. E essa complementação da sentença, para que ela passe a surtir efeitos, em alguns casos, para que a sentença possa surtir efeito plenamente, é necessário, me desculpe, que seja realizada a tal da remessa necessária. Tá bom? O que vem a ser a remessa necessária? Esse instituto, ele não é novo, ele já existia também no Código de 73 e ele tem alguns sinônimos também, tá bom? Que além de remessa necessária, chama também de, embora não seja recurso, mas é só a título semântico mesmo, de recurso obrigatório, tá bom? Chama também de reexame necessário e chama também de remessa ex officio, tá bom? Via de regra, assim, falando amplamente, para que serve? Tá? Antes da gente começar a fazer uma leitura aí, significa que quando a gente tiver como parte, tá bom?
seja autor, réu ou poente, interessado, o poder público, falando de uma maneira geral, tendo aí a União, Estado, Distrito Federal, município e os órgãos descentralizados, quando a decisão for em desfavor desses entes, levando em conta, num aspecto amplo, de que, muito embora tenha sido proferido por um juiz integrante do Poder Judiciário, tendo em vista que esses entes representam, pelo menos em tese, interesse público, é conveniente para que a sentença possa surtir seus efeitos plenamente que ele seja revisto pela instância superior, tá certo? E esse é o nome do Instituto da remessa necessária, do reexame necessário, da remessa ex officio, tá? Do recurso obrigatório, que muito embora não é recurso, tá bom? Então, como é que isso acontece? E isso também é chamado de duplo grau de jurisdição obrigatório. Se não acontecer o duplo grau de jurisdição nesses casos, a gente vai estar diante de uma sentença que é inválida. Ela não vai ter efeito até que isso ocorra, tá bom? Olhem só. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença. Então já está falando no caput. Não produz efeito. Se atender esses requisitos, não for remetida para o tribunal, para apreciação, seja qual for, Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, a sentença ela não vai ter efeito, tá? Então ela não vai operar o trânsito em julgado, ela não vai ser exequível e por aí vai. A sentença, o quê? Primeiro, proferida contra a União. Então, veja, todos os entes da administração direta, União, Estados, Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Para quem já tem um conhecimentozinho mais ampliado de direito administrativo, vejam que aqui não inclui as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá bem? Pois vamos lá. E outra, a sentença que julgar procedente no todo ou em parte embargos à execução fiscal. Vamos lá. Inciso primeiro, é contra esses entes. A decisão vai ser contra eles. E no segundo é a mesma coisa, porque a execução fiscal normalmente ela vai ser proposta pela autoridade, pela Procuradoria Fiscal dos entes. Por exemplo, na União é a PFN, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, que integra a AGU. Nos estados vai ser a Procuradoria Tributária, Fiscal, alguma coisa assim, e no município também. Algo semelhante. Então, propõe a execução fiscal. O ato pelo qual contesta a execução fiscal normalmente vai ser denominado embargos à execução. Então, se o juiz acolhe, seja no todo ou em parte, esses embargos da execução, cumprirá ao juiz que acolher, em seguida, determinar a remessa para o tribunal, para que seja efetivada, portanto, a remessa necessária. Tá bem? Então, vejam só. Aí a gente tem o parágrafo primeiro que diz o seguinte. No caso previsto neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente avocá-los-á. Então vamos ver aqui termos práticos. A gente tem aqui uma ação contra o Estado, que vai correr na vara da Fazenda Pública. Nisso, o Estado, vamos dizer que é uma ação de indenização aí, um veículo da Cefa, um exemplo, atropelou uma pessoa na faixa de pedestres.
um condutor, né, da Cefa. Daí, só um instante. O que é que a Fábia quer, rapaz, atrapalhando a aula? Estou tentando tirar a colega, não está saindo aqui. Fábia Lúcia. Bom, deixa a dona Fábia aí. Eu não consegui tirar, não. Dona Fábia, se a senhora quiser aparecer, não tem problema, mas se quiser desligar Tá também. voltando a Covid no senhor, é? Seu início na garganta de novo, né? Pronto, saiu. Aí tá, o que eu vinha falando. Então, a Cefa, um colaborador da Cefa atropelou uma pessoa e os familiares dessa pessoa falecida entraram com a ação e ganharam 50 mil reais. E, portanto, é esse inciso primeiro. Né? Só que o que acontece? O juiz, ele tem que mandar. Só que nada isenta das partes determinarem a remessa. De qual forma? Se você, vamos falar aqui então dessa condenação foi numa sentença, por sentença. A família considera aí, não tá meio ruim, tô meio alérgico. Essa minha tossida aí o tempo todo. Mas faz parte. Corona, eu imagino que não seja mais, né? Pegou. Então, olhem só, pessoal. Tem essa condenação, tá? Vamos considerar que esses 50 mil foi pouco. A família não gostou. Achou insuficiente. Então, o que é que vai fazer? Vai recorrer. Do mesmo modo que pode o Estado, eu estou falando da Cefa, Estado do Pará. A Cefa não tem personalidade jurídica. Então, a Secretaria da Fazenda, ela não pode ser parte. Então, contra a Secretaria da Fazenda, contra a Assembleia Legislativa, contra um ato judiciário, contra o Poder Judiciário, TJ, eles não têm personalidade jurídica. Então, tem que ser sempre, nesses casos aí que eu estou falando, contra o Estado do Pará. Então, vamos considerar então que o Estado do Pará considerou muito e recorreu. Então, vejam só. No caso de uma das partes, ou ambas as partes recorrerem, não tem por que o juiz remeter. Mas veja o que fala o parágrafo 1º. Então, não interposta apelação no prazo legal, não houve recurso de ninguém. No fim, o juiz ele vai Não uma sentença aqui, professor, não se manifesta no processo, só encaminha. Vou já como é? Repita a sua pergunta. No caso aí, caso não previna este artigo não interposta apelação pelas partes, no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. Ele manifesta alguma decisão, manifesta algum parecer, alguma coisa, ou só encaminha para lá, relatando que ninguém se manifestou no prazo legal? Porque vejam só. Proferida a sentença, abre o trânsito. Vai transcorrer o prazo para transitar em julgado, certo? E o que vem a ser isso? As partes, elas querendo, podem recorrer dentro do prazo legal, que vai ser 15 dias. Não tendo recorrido, isso quem certifica é o cartório em que corre o processo. Certifica que transcorreu o prazo sem apresentação de recurso voluntário pelas partes, algo assim. Aí o juiz vai falar, considerando que a sentença está submetida ao duplo grau de jurisdição, eu remeto ao tribunal. Se ele não remeter, aí o presidente do tribunal vai avocar, ele vai determinar a subida. Eu vi alguém manifestando. Órgãos não têm PJ. Mas ele não dá, já deu a sentença para que eles recorressem. Como não recorreram, ele sobe o processo, é isso, né? Exatamente. Sobe por quê? Porque eles estão submetidos ao duplo grau. Só por isso. Não é toda a sentença que o juiz vai ter que mandar para o tribunal.
Do mesmo modo, ainda assim, nem é toda a sentença proferida em desfavor dos entes públicos e nem em desfavor das que julgarem procedentes embargos à execução, tá bom? Um colega aqui está falando que órgãos não têm PJ, tá bom? De fato, não tem. Só que, por exemplo, eu estou falando aqui de poderes, tá certo? Também. Estou exemplificando também com poderes. Poder legislativo, poder judiciário. Eu não sei o que é procuradoria. Não sei qual é a pergunta. Tá, mas deixa eu falar sobre isso. Se quiser desenvolver a pergunta aí no chat, desenvolve. Vejam só. Uma coisa é personalidade jurídica, tá? Outra é ter CNPJ, tá bem? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Por quê? Personalidade jurídica, eu vou falar de 3 coisas aqui com os senhores. Personalidade jurídica, só quem detém são os entes. Então veja, como eu estou falando, poder legislativo, judiciário, o executivo, é a União, é o Estado, é o Distrito Federal e o município. O município não tem judiciário. Que aí eles são representados notadamente pelo chefe do executivo, mas não é pela prefeitura, não é pelo governo, tá bom? Pela governadoria e por aí vai. Isso, então, eu estou falando de questão de personalidade. Existe o que chama também de personalidade judicialiforme, que é conferido, aí no caso, ao judiciário, é conferido ao legislativo, que eles podem ingressar na justiça para defender as suas prerrogativas. Exemplo disso, por exemplo, quando o executivo deixa de fazer o repasse para o judiciário, deixa de fazer o repasse para o legislativo, que isso acontece demais em diversos municípios, diversos estados, aí acaba que o legislativo contrata um advogado para entrar em face do Estado para defender as prerrogativas do poder. Mas ainda assim, ele não tem personalidade jurídica. Tem essa personalidade judicialiforme que os tribunais superiores reconhecem a esses poderes, entes, que não são entes, melhor dizendo, aos poderes, um braço do ente para entrar, um braço do ente, um braço dodói, né? Para entrar com essa ação, tá bem? E por último é a questão de ter CNPJ, tá bem? Diversos órgãos possuem CNPJ, mas isso é para uma finalidade tributária, tá bom? Aqui a gente conversa sobre personalidade jurídica, sobre administrativo, entendeu? Direito administrativo e não tributário. Porque, por exemplo, para haver repasse de receita, para haver prestação de conta, ordenação de despesas, então isso vai ocorrer por meio de CNPJ. Então é para fim tributário e financeiro, apenas, tá bom? Não é porque esses órgãos, esses setores vão dispor de CNPJ, não quer dizer que eles sejam pessoas jurídicas, que eles possuam, detenham pessoa jurídica para fins, inclusive, processuais. Beleza, pessoal? Então vamos prosseguir aí. Tá, é disso que eu estava falando, então, como será feito a remessa. Se não tiver apelação, tá bom? Só um instante. Tá. Não tiver apelação, cumpre ao juiz remeter. E se remeter com apelação mesmo, aí eles vão apreciar a apelação e eventualmente a sentença como um todo, tá ok? Então olha só, esse artigo ele traz a regra do cabimento,
que são os incisos primeiro e segundo, quando é que cabe. E ainda assim, ele traz duas exceções, tá? Que tem exceções no parágrafo 3º e tem exceções no parágrafo 4º. Então, olhem só. Não se aplica, então, ou seja, não tem o reexame necessário, a remessa necessária, quando a condenação ou proveito econômico for de valor certo e líquido abaixo de 1.000 salários mínimos para a União e as autarquias da União e fundações, tá bom? Ou 500 salários mínimos para o Estado, DF e suas respectivas autarquias e capitais, tá bom? E 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações. Então vejam, é vencida a União, o Estado, a autarquia e fundação, fica sujeito. Todavia, a gente tem aqui um limite financeiro. Tá? Inicialmente, existe esse limite. Não se submete. Se tiver abaixo 100 salários para município, não submete. Não vai para o tribunal. Só se recorrer, é claro. 500, Estado e DF. E 1.000 para a União. Aí existe uma segunda exceção, que vai ser outro fator, que ali é o fator monetário. Aí no parágrafo 4º, não se aplica quando a sentença estiver fundada em súmula de tribunal superior. Então, se essa sentença estiver adequadazinha, bem bonitinha, ela aplicou tal e qual uma súmula de tribunal superior, então entenda-se, STJ, STF, TST, se for o caso, se aplicou fundada em acórdão do STF ou do STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, que isso existe nesses tribunais, tá? Que eles reúnem julgamentos e pega um processo, um recurso que vai ser o representativo da controvérsia e vai apreciar uma tese. E essa tese de recurso repetitivo vai ter efeito vinculante. Então, aplicando tese de recurso repetitivo, também não vai se sujeitar a reexame necessário. Outra, que são questões, vejam só, ligadas à solução de demandas repetitivas, entendeu? Seja de própria súmula, então aqui fala de súmula, não especifica a súmula vinculante, pode ser a súmula comum mesmo. Pode ser a súmula vinculante, vai ser recurso repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. Sendo todos esses casos aí, não precisa o juiz remeter ao tribunal para ser chancelada essa decisão dele, porque já está como sendo chancelada. Ah, professor, então não pode nem recorrer. Pode recorrer. O que eu estou dizendo é que o juiz não vai remeter. Tá bem? Outra. Vejam que o inciso 1º ao 3º, a gente está falando aqui de atuação jurisdicional. São de tribunais superiores. Já no inciso 4º, a gente, é uma novidade, inclusive, do CPC, que é o quê? Aqui está chancelando o que a gente denomina jurisprudência administrativa. Então vejam, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então olhem só, o que vem a ser isso aí? Há orientações, por exemplo, de natureza previdenciária, administrativa. Normalmente a gente vê isso muito acontecer, seja no Estado ou na União, que há pareceres
da AGU, do Advogado-Geral da União, que vincula a administração pública federal. Então vejam, se o magistrado profere uma condenação, já que eu estou falando da União, em face da União, em face do INSS, com supedâneo, com esteio em uma súmula administrativa da AGU, o juiz também não vai precisar, nesse caso o juiz federal, obviamente, não vai precisar submeter a sua decisão à chancela do Tribunal Regional Federal, certo? Então vejam, via de regra, sentenças contra entes públicos por chancelar, por tutelar o interesse público, tem que ser submetida ao reexame necessário. Porém, há diversas exceções. A primeira está relacionada, para a gente criar um parâmetro, está relacionada a fator financeiro. Então, conforme a força de cada ente. Então, quem é o mais forte? A União. Então, dali vem 1.500 para o estado DF e capitais e 100 para os municípios. Em seguida, quando a decisão do magistrado estiver relacionada a decisões dos tribunais em demandas repetitivas, recurso repetitivo, resolução de demanda repetitiva, assunção de competência e a súmula. E a novidade, só que ainda assim é uma jurisprudência, só que é de índole administrativa, quando houver entendimentos vinculantes da doente de índole administrativa. Tá bom, pessoal? Pois tá. Vamos prosseguir aqui. Então, com isso, a gente encerrou essa questão da hipoteca. Então, a gente viu hoje o Instituto da Hipoteca Judiciária. Antes mesmo, a gente reviu o princípio da invariabilidade da sentença. Tá? A gente viu o Instituto da Hipoteca Judiciária. E a gente viu o reexame necessário. Para a gente aproveitar bastante aqui a questão da aula. O pessoal todo aí, só para interagir, estão me ouvindo? Estão conseguindo entender? Bacana. Porque assim, eu dei uma investida aqui na internet, a gente alterou, mudou um monte de coisa aqui que acabou dando uma melhorada para mim. Então, consequentemente, deu uma melhorada para vocês. E aproveitando que tem bastante gente, eu vou falar também, e isso vai se direcionar para outra turma, que eu estou gravando para eles também. Eu estou me valendo disso aqui, tá? Da plataforma. Eu tô me reinventando, tentando sempre, né? A gente é uma metamorfose ambulante. O que acontece, pessoal? Vocês sabem, vocês estavam acompanhando que eu estava tendo dificuldades, sim, enormes com a internet e tal. Aí a minha internet deu uma melhorada, mas ainda assim não está 100%. Eu vivo penando com ela. E eu achei esse método aí de fazer a aula, de gravar a aula e disponibilizar no YouTube, que é um conteúdo não listado. Vocês só têm acesso com a disponibilização do link. Vocês, se procurarem essa aula, vocês não vão encontrar. Então, eu estou fazendo e eu estou disponibilizando lá no Google Classroom. Eu disponibilizo no YouTube e o link fica lá no Google Classroom. Então, essa aula, ainda que tivesse caído, se tivesse ruim de me ouvir, ela ia ficar gravada e vocês vão poder acessar sempre que quiserem. E se tiverem dúvidas, por exemplo, amanhã é provável que eu vá gravar com a turma B e os senhores não vão acompanhar, porque eu vou disponibilizar. Tipo, não vão me acompanhar ao vivo, mas eu vou disponibilizar. E se tiverem dúvidas, lá no Google Classroom tem um ambiente eu abro o tópico da aula. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam lá, que eu recebo no meu e-mail na hora, e eu vou lá e respondo, entendeu? E isso tudo eu estou tentando fazer, isso não é uma diretriz da faculdade, só para deixar claro, eu estou fazendo por minha conta,
mas porque eu estou tentando me ajudar e o principal é ajudar vocês. Para vocês terem essa ferramenta tecnológica, que não é todo mundo que está sempre disponível nesse horário, tem outros compromissos, às vezes a internet falha conosco, e está lá no YouTube. Agora vocês vão poder ver a qualquer momento, tá bom? Só que eu preciso chamar a atenção de vocês e da turma B, que vai assistir também, para o seguinte fato. Embora esteja disponível, não quer dizer que isso aqui virou um oba-oba, tá bom? Eu continuo cobrando de vocês como eu sempre cobro. Não se surpreendam se um dia tiver uma aula lá, eu tiver passado um trabalho no meio da aula e vocês deixarem passar mais de semana, entendeu? Não fiquem sem assistir. No horário da aula, é um compromisso que eu me obrigo a fazer, ou eu fico aqui dando aula para vocês, em seguida vai estar disponível para outra turma, e vice-versa, mas ou então eu vou disponibilizar mais cedo ainda e vai ficar disponibilizado para as duas. Então vocês não vão poder dizer que filho de pobre não tem sorte. E, por exemplo, eu passo um trabalho e esse trabalho está aqui e virou a semana, o dia de entregar, ninguém entregou. Porque não fiquei sabendo. Bom, estava na aula. E assim, embora esteja disponível a qualquer horário agora, não quer dizer que o aluno vá ser displicente deixar passar, tá certo? Então eu clamo a atenção dos senhores, porque, por exemplo, aqui eu estou com 23 alunos me assistindo. No dia da prova tem uns 35. Aí eu estou lançando essa aula lá e tem umas 35 visualizações das duas turmas, tá certo? Enfim, tenham atenção. Eu estou fazendo isso para ajudar vocês, mas eu não quero que vire um oba-oba. Por favor, não façam isso. Porque senão daqui para frente, aí o rendimento de vocês cai, aí eu vou me ver obrigado a ter que fazer ao vivo de novo, com a internet caindo, vocês sofrendo e aproveitando pouco, tá certo? Então vamos aproveitar. Fume, autoridade. Calma que eu tô falando. Então vamos aproveitar isso daí, tá, pessoal? Para que a gente possa extrair o máximo, tá bom? Vamos prosseguir, que eu vou continuar falando aí para a gente aproveitar, otimizar bastante essa nossa aula. Olha só, deixa eu ver se alguém comentou. Tá. Ok, então, falei com os senhores da questão da remessa necessária. Então, eu até falei na aula anterior de que a sentença ela vai se dar em diversos formatos, entendeu? O geralzão, o mais comum, é aquela que vai condenar em pagar determinado valor, digamos assim. Só que vai ter ações de outros formatos. Então, o 497, ele demonstra um formato. O 498 demonstra outro. E o 501, outro. A gente já tem aí 4 formatos, pelo menos. Fora as outras sentenças de cunho declaratório, mandamental e constitutivo, que são outras situações. Aqui, dentro de uma classificação, são sentenças de índole condenatória, essas aqui abordadas, tá? Mas vamos lá, vamos falando aí, vamos prosseguindo. Do julgamento das ações relativas à prestação de fazer, de não fazer e de entregar coisa, tá bom? Olha só, aqui o que me cumpre tratar com os senhores nessa disciplina, pessoal, está relacionado à questão, me desculpe, está relacionado à questão de sentença, de condenação.
cumprimento de sentença, execução da sentença, faz parte da disciplina seguinte. Tá ok? Então vamos conversar disso aqui só, da sentença. Então olhem aí. Julgamento das ações, prestação de fazer, de não fazer e de entregar. Na ação que tenha por objeto a 497, quem tiver com o marcadorzinho, marquem isso aqui, tá? O 497 ele trata da obrigação da prestação de fazer ou de não fazer. É o cerne do 497. Então, nesse tipo de ação, o juiz, se procedente o pedido, ele concederá tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Eu vou ler o parágrafo único e vou trabalhar um exemplo com os senhores. Para a concessão da tutela específica, destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Vamos lá. Vamos imaginar aqui, esse exemplo está até no livro, no material de vocês. Então eu vou abordar, quando for estudar, vai clarear mais. Imaginem a situação que o Joãozinho tem a filha que é a Mariazinha. Ela vai fazer aniversário, ele quer fazer um aniversário das princesas. E ele contrata a Chico Festas, certo? E para fazer o tema das princesas. Se for igual ao da minha filha, o aniversário dela é que é da Moana. Que é assim que ela fala, da Moana. Aí tá. E tá que vai chegando o período, vai se aproximando da festa, o Chico Festas começa a dar sinais de que não vai sair essa festa da Moana, da princesa. E tá que o Joãozinho, para se precaver, ele já entra na justiça para obrigar o Chico Festas, veja, não é o Chico, é a empresa, Chico Festas, pessoa jurídica, a cumprir. Então, olha, a ação tem objeto a prestação de fazer. Nesse caso, é de fazer a festa, com o tema das princesas. Então, na condenação, ou até mesmo, se eventualmente o juiz visualizar o caso de proferir uma decisão liminar. Mas vamos falar no fim da condenação. Se procedente, o juiz vai conceder a tutela específica. Tá certo? O que vem a ser isso? O que está pedindo. Ele vai ser condenado no que está sendo pedido, que é de realizar a festa da princesa. Todavia, vamos considerar aí que aqui a gente tem duas situações, dois institutos, que é importante saber. O primeiro instituto é o que a gente denomina tutela específica, que é o pedido próprio, aquilo que eu desejo. E existe aqui um segundo instituto, que o segundo instituto é o que a gente denomina de resultado prático equivalente, tá bom? Então, eu quero isso, mas não deu. Aí é aqui até fala minus, mas é minus, é um menusinho do que eu queria. Só que aí o juiz, então ele vendo que não dá, vamos considerar que é da Moana, que eu tô falando aqui, da minha filha. Só que na cidade, no fornecedor, no oeste do Pará, não tem a Moana, não tem essa princesa. Mas, então, para assegurar uma tutela, um resultado prático equivalente, por exemplo, o juiz ele pode determinar, então, que faça uma festa infantil. Então, veja, eu quero uma festa infantil de princesa. Já que não vou conseguir dar aquela princesa, por assim dizer, ou faz da Cinderela, vamos dizer assim, ou não dá também, no mínimo tem que fazer uma festa de criança. No fim das contas, se não conseguir,
tá? A gente vai mais adiante, que é o que a gente chama de conversão em perdas e danos. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Então, a gente tem essas duas situações para prestação de fazer ou não fazer. O juiz, o objeto da sentença, o juiz vai determinar a tutela específica. E se já não der a específica, ele vai determinar um resultado prático equivalente. E para determinar a tutela específica, para determinar resultado prático equivalente, olha só, parágrafo único ele fala, é irrelevante para que ele determine isso daí, que haja um perigo de dano, ou existência de culpa ou de dolo, no sentido de que não vai acontecer porque ele é irresponsável, ou porque ele não encomendou a tempo, ou alguma coisa assim. Não precisa o juiz aferir. O juiz vai se deparar, por exemplo, com um contrato de que ali o contrato a pessoa ia pagar o valor e ele comprovou com o depósito, e tem um contrato, tem o pagamento, então é uma prestação e uma contraprestação. Então ele está lá exigindo a contraprestação. Não é necessário demonstrar dano, não é necessário demonstrar culpa ou dolo. Apenas tem que demonstrar o direito. E para isso o juiz ele vai conceder a tutela específica. Tá bom? Pois tá, prosseguindo. Na ação, então isso aqui eu estou falando como o juiz vai condenar, tá bem? Mas se não resolver, então se não resolver, que eu estava falando de perdas e danos, isso vai ser lá no momento do cumprimento da sentença também. Aí, e onde é que está isso daí? A gente vai verificar do 497 a forma de cumprir. Então veja, eu estou conversando com os senhores a forma de decidir. Está relacionada à sentença. Todavia, anotem aí, a forma de cumprir essa sentença do 497, a gente vai visualizar nos artigos 536 e 537 do CPC. 498 já é outro formato de condenação, que está relacionado à entrega de coisa, tá bem? Nesse tipo de ação, o juiz, ao conceder a tutela específica, ele fixa o prazo para o cumprimento da obrigação. Então, eu estava conversando mais cedo aí, deu exemplo de 2.000 sacas de feijão. Então, quando tiver uma ação que peça isso daí, quando o juiz condenar, ele vai determinar o prazo de 30 dias para entregar as sacas de feijão. Aí, olha só. O parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa, determinada pelo gênero, pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se couber, obviamente, ao autor. Ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada no prazo fixado, tá certo? Como é que isso se define? Isso aí a gente resolve no direito civil, tá bem? As regras e tal, de definir quem entrega, quem não entrega, de que forma individualiza, isso é desenvolvido no direito civil, tá bom? O juiz apenas vai se deparar com o contrato lá, com a obrigação firmada entre as partes, e ele vai determinar que se faça. Se for o autor, ele já vai dizer o que, como ele quer. O juiz, na condenação, ele vai determinar o prazo. E se no contrato tiver determinando que cumpre ao réu individualizar, o juiz vai determinar o prazo e dentro do prazo ele individualiza e entrega. Tá ok? Aí olha só. Pelo horário eu vou terminar com os senhores falando até o 501.
A obrigação, então a obrigação ela está relacionada a tanto a obrigação de fazer, de não fazer, de entregar. A obrigação somente será convertida em perdas e danos, que eu já abordei ainda agora com os senhores, se o autor requerer, ou se possível a tutela específica, ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Que eu já conversei sobre os dois temas, inclusive. Troca o feijão pelo arroz, não dá, não era aquilo, acabou, a praga deu e não tem mais como adquirir, aí o autor vai ter que requerer isso daí. Só que, caso de impossível a tutela específica ou impossível o resultado prático equivalente. Ou seja, impossível também fazer a festa da princesa, impossível fazer a festa da Cinderela, trocar a Moana pela Cinderela, é a festa de criança, não dá de fazer nenhuma. Essa pessoa, o Chico Festas, já não tem mais capacidade de fazer. É possível, por exemplo, que contrate o Zezinho Festas e aquele valor acabe transferindo a responsabilidade, a indenização para o Chico Festas, tá bem? Mas somente 499 será convertida se o autor requerer, tá bom? São possibilidades alternativas. Se o autor requerer, ou impossível a tutela específica, ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Porque vejam só, esse ou e ou, imagine que o queria da Moana, aí não dá. Resultado prático equivalente da Cinderela, só tem da Cinderela, ou uma de criança genérica. E não interessa mais ao autor, até pelo prazo e tal, pelo prejuízo. E a Zezinho Festas, ela oferece a festa da Moana pelo valor ali adequado, dentro do que se esperava pagar para o Chico Festas. Então, ele pode, ao invés de que seja obrigar a fazer a festa da Moana, viu que já não dá mais, até a relação contratual já não dá mais de desenvolver, perdeu a confiança, ele pega e transforma em perdas e danos. De que forma? A pedido do autor. Tá bom? Ainda que seja possível fazer a da Cinderela, que é um resultado prático equivalente, é uma coisa que já não vai ser interessante pro autor, tá bem? Além disso, a indenização por perdas e danos dá-se-á sem prejuízo de multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. De que forma? A gente não é difícil usar o exemplo do aniversário, porque no aniversário acaba que existe um prazo para acontecer, né? Se não acontecer, não faz mais. Mas vamos pensar então aí nessa questão da entrega do feijão. 2.000 sacas de feijão. Aí eu vou dizer que, só por alto aí, R$100 a saca. Então dá 200 mil reais, né? Valor equivalente a 200 mil reais. Então, olha só. Nisso, o juiz determina que ele tem 30 dias para entregar 2.000 sacas de feijão. Só que transcorre os 30 dias, vamos considerar, na sentença o juiz fixa 30 dias para entregar sob pena de multa diária de R$1.000, que se estende por 30 dias. Então, se demorar 30, então tem 30 para entregar. Aí começa a atrasar cada um dia, incide uma multa diária de R$1.000. E acaso essa pessoa transcorra os 30 mais 30, 60 dias e ainda assim não entrega, o autor ele se vê obrigado a pedir a conversão em perdas e danos, já que não foi entregue esse feijão. E com isso é o que fala o artigo 500.
essa indenização das perdas e danos é sem prejuízo da multa diária, nesse caso que eu estou falando. Então, eventualmente, seriam 200 mil da indenização das perdas e danos, mas que ele pode executar a multa diária pelo descumprimento da decisão judicial. Tá bom, pessoal? Enfim. Olha só. Eu vou encerrar no 501 logo, que aí, próxima aula, a gente já vai entrar em coisa julgada. O bom agora desse sisteminha que eu estou tentando adotar com os senhores é que ficou sem sinal, ficou sem áudio, aguarda que eu vou postar, aí vocês vão poder ver lá no Google, tá? E vocês vão poder ver. O que ficou, assim, não deu de entender, essa partezinha e tal, a gente acompanha. Tá bom, pessoal? Então, pronto. Outra vertente. Ação que tem por objeto emissão de declaração de vontade. A sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Exemplo, é o suprimento do consentimento de vontade. Seja, por exemplo, a criança, pais separados, a criança quer viajar para o exterior, o pai não quer permitir a autorização para ir para o exterior por tempo determinado. Aí entra pedindo suprimento. Então, a sentença vai suprir essa declaração não dada, ou seja, vai suprir a vontade. A pessoa menor, quando quer casar, existe também a questão do suprimento da vontade, que eu nem sei como está essa situação, que andou mudando os requisitos para casar, então não sei definir, mas antes existia, tá bem? Enfim, e por hoje eu encerro aqui com os senhores, tá? Agradeço a participação e amanhã é provável que os senhores vão ter aí a gente vai falar de coisa julgada e os senhores da turma A vão assistir pelo Google Classroom, tá? Possivelmente eu vou entrar ao vivo com a turma B. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Se tiverem dúvidas, alguma outra coisa, vocês vão lá e comentem onde eu abordei. Tá bom? Só lhe agradecer, professor, pelo seu empenho aí, pela forma de se adaptar a essa pandemia. Muito obrigado.